Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio-X da Série B. 10 rodadas completadas, momento importante da competição, momento em que, tradicionalmente, o 45 minutos se debruça sobre tudo o que aconteceu e reconfigura nossas projeções. Ao fim das 10 rodadas, a gente tem uma tradição de refazer a tier list. Isso será feito ao vivo. Se você estiver vendo esse vídeo ainda na terça-feira, quando a gente está gravando, na noite dessa terça-feira a gente vai fazer ao vivo, tá? Aqui no nosso canal, a nova tier list da Série B. A gente fez uma antes da rodada inaugural. Depois de 10 jogos, já temos base suficiente para fazer uma segunda lista, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo ainda na terça-feira, às 10 da noite, 10, 10 e 15, a gente entra no ar com a tier list. Se você estiver vendo um recorte, estiver vendo esse vídeo depois dele ter sido lançado na quarta, pode procurar, que a gente certamente vai ter aqui, tanto no espaço da live, quanto no recorte, a tier list atualizada da Série B. Nesse programa, eu, Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e Atos Rildo, e nós vamos fazer mais um passo do que a gente vem fazendo. Nos aprofundar, mergulhar, entender o que aconteceu na rodada e as consequências do que aconteceu na 10ª rodada para o desfecho da competição que passa ali do seu primeiro quarto, tá? Nos comentários, Atos, a gente vai deixar para o final, mas teve um VAR detectando outros atos falhos, viu? Foi detectada uma nova infração sua relacionada à Ferroviária de Araraquara, inacreditavelmente, dessa vez com provas, tempo marcado, do exato instante em que você chamou a Ferroviária de Ferroviária novamente. Veja só, eu poderia fazer igual ao Galvão Bueno, né? Dizer o seguinte: quando eu falar ferroviário, entenda ferroviária. Mas não, realmente foi um ato falho. Peço desculpas ao povo de Araraquara. Tentarei corrigir. É o costume do ferroviário aqui do Ceará. Né? Exatamente. De qualquer ferroviário do Brasil que não seja a ferroviária. Perfeito, tá? E a gente vai começar passando pelos resultados da rodada. Rodada que foi aberta pela Ferroviária. Né? Um duelo paulista empatou em 1-1 com o Botafogo. A sequência da rodada teve uma derrota do Vila Nova em casa para o Novo Horizontino. O Curitiba bateu o Avaí por 2-1. O Goiás venceu o Clássico contra o Atlético Goianiense, partida importantíssima para o campeonato, tá? 2-1 para o Goiás. Tadeu marcou um gol de pênalti, confusão enorme ali na comemoração. Fred, esse jogo aí, Fred, quem assistiu o último raio-x que a gente fez, teve um determinado momento aqui do programa que o debate estava sobre o Goiás e a gente levantou aquela máxima, né, que se usa muito para a Série B. Hoje em dia já se usa para todas as divisões, mas na Série B se usa muito, que é muito importante. Tem um goleiro e centroavante, né? E um goleiro. E veja só, desse jogo, assim, os dois foi total destaque, pô, porque o Anselmo Ramon fez gol, o Tadeu fez defesas assim inacreditáveis e fez o gol também. Então, não teve dois. A máxima, o dia máximo da máxima, né? Não, o máximo, assim, 2 milagres, pelo menos 2 milagres. Fez o gol de pênalti e o Anselmo Ramon deixou dele. Então, foi goleiro e centroavante, assim, na máxima da máxima. O Cuiabá, de Guto Ferreira, venceu o Atlético por 2-0 fora de casa. Num duelo paranaense, o Operário empatou em 2-2 contra o Atlético, tá? O CRB, fala. Esse jogo do Atlético Paranaense, não sei se tu chegasse a ver. Assim, não. Meu zagueiro tentar botar por debaixo das pernas, dentro da própria área. Esse gol eu nunca vi tamanha ousadia, não. Assim, não pode, velho. Não pode ir dentro da própria área e tentar dar uma caneta no jogador. E na sequência saiu o gol do Operário. O Atlético um pouco desconectado ainda do campeonato, a gente vai analisar isso aqui, tá? No duelo que aconteceu domingo, assisti uma parte desse jogo, a parte significativa desse jogo. O CRB derruba a invencibilidade do Remo, 2-0, com o Mikael voltando a fazer
voltando a fazer um gol depois de anos aí, né? Um belo gol, inclusive, de cabeça de Mikael. Pedro Rocha perdeu pênalti, né? Um jogo que a gente vai passar por esse jogo também e pelas consequências dele. O Volta Redonda de Cássio Zirpoli crescendo no campeonato. 1-0 em cima do América Mineiro, tá? A Chape de Dalpozo. Faltou informação, fora do Z4, eu sei que você vai detalhar depois, mas assim, não deixa essa informação para depois, não. Só pode falar agora já. O Volta Redonda crescendo no campeonato, como eu falei, já fora do Z4. Último minuto, viu, Cássio? Último minuto. Não perde as 5 rodadas. A Chape, tá? Goleia o Amazonas por 4-0. E no jogo que fechou a rodada... Professor Dalpozo, inclusive, meteram logo a foto. Professor Dalpozo. E no jogo que fechou a rodada, o Criciúma de Eduardo Batista. Eduardo Batista consegue sua primeira vitória no Criciúma, afundando o Paysandu na lanterna. Tá? Eu já vi um meme aí circulando daquele meme do desenho bem mal feito que chora sangue, né? O do Paysandu abraçando do Sport, os lanternas aí. E sem vitória. B. Que aí resultou na demissão, que quando a fase está muito ruim, você pode demitir o treinador também, acontece. Luizinho Lopes foi demitido 10 jogos sem vencer pelo Paysandu. A partir de agora, então, a gente vai para o detalhamento, tá? Para os temas que são consequências desses resultados. E não há como abrir de forma diferente, porque a gente já tinha um líder, mas agora, mais do que em qualquer outro momento do campeonato até aqui, a Série B tem um líder e tem o seu protagonista. Tá? O Goiás completa 4 rodadas na liderança. Tá? O Goiás completa 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate, uma sequência muito forte do Goiás, né, de 16 em 18 pontos disputados. O Goiás tem apenas uma derrota no campeonato, chega aos 23 pontos e já abre uma margem de 5 sobre o quinto, que é o CRB. Tá? Protagonismo absoluto do time de Mancini, que Atos até já trouxe ali na abertura. Tem um grande goleiro, um grande centroavante, sobretudo em se tratando de Série B. E é a máxima da máxima, meio caminho andado, time competente, o time que já terminou a Série B do ano passado muito bem, numa reação espetacular, e domina completamente até aqui, né? Uma boa Série B tem que ter um grande protagonista. Então, o Goiás, com a história que o Goiás tem, um time de camisa, um time que sempre chega na Série B, fazendo essa campanha, eu já tinha falado isso em outros programas, o Goiás claramente ocupa o lugar que muita gente, a gente também, tinha projetado o Atlético Paranaense. E essa vitória, tirando o fato aí que a gente destacou de a presença importante durante o jogo, tanto do goleiro quanto do centroavante, é uma vitória de virada, né? Ainda com um clássico. Acho que é mais uma demonstração de força, até porque quando você tem a capacidade de virar, a virada no jogo de futebol é algo muito importante, porque tem muito time que tem uma pegada de sair na frente. Sair na frente é sempre mais fácil. Você torna o jogo ali no seu ritmo. Agora, quando você tem uma capacidade de se recuperar dentro do jogo, aí, para mim, é uma ferramenta a mais aí, é uma arma a mais que o time tem à disposição. Eu acho que é incontestável, assim, essa liderança isolada, né, do Goiás. E quando for à noite, Fred, quando a gente for fazer a recolocação, né, dos times na nossa tier list, a gente já sabe o lugar que o Goiás vai ocupar. Já sabe. Então, é inevitável que ele realmente substitua o Atlético Paranaense no time que a gente tem certeza, ou o mais próximo possível de certeza, já que a gente está falando de futebol e de um campeonato longo, de uma maratona, que se pode ter. Cássio, um trabalho contínuo, né? Teve aquela interrupção, Mancini sai e volta, tá? Mas os torcedores do Goiás deixaram dos comentários, assim. Isso, a gente até separou esse comentário. Que ele saiu por vontade própria e assim, não foi
exatamente uma decisão da direção do Alviverde. E o Goiás, lembrando, ele, sob o comando de Mancini, venceu as últimas 7 rodadas da Série B de 24, de um time praticamente fora da briga, chegou até vislumbrar uma possibilidade de acesso. E acabou, inclusive, sendo peça importante para o G4, a formação do G4, porque jogou muito sério na última rodada e venceu o Novo Horizontino. Com essa, não fez um estadual bom, e nessa volta, Fred, esse momento do Goiás, assim, começando a ganhar os principais jogos, começando a emplacar uma sequência invicta na competição, porra, assim, o título não sei, mas para tirar do G4, assim, não vai ser, não sei se sai mais não, viu? Assim, veja, eu não tô dizendo assim, não sei se sai mais não do G4, no sentido de que vai dar uma oscilada aqui lá, já abriu 5 pontos pro quinto colocado, já tem 4 pontos. 4 pro segundo. Porque tá meio achatado, né? Ou seja, você pensa que tá 4 pro segundo muito, e poderia estar mais pontos pro quinto colocado. Mas ele tá um bloco sozinho, porque depois dele o segundo e o quinto... Na verdade, e a gente vai ver isso mais para frente, o campeonato é achatado do Goiás para baixo. O Goiás não está achatado no campeonato. Não, do Coritiba para baixo, na verdade. Exatamente, do Coritiba, tirando o Goiás, do Coritiba para baixo. O Goiás está no bloco sozinho. Então, isso. Assim, não havendo desmonte, não havendo a coisa que a gente sempre aborda aqui, não havendo uma lesão de uma peça importantíssima, de vez em quando, uma peça ali, o cara ficou 3 meses, 4 meses fora, ou 8 meses, quando tem uma lesão muito mais grave, e desmonta o time. Seguindo um curso normal, que não tem um desmonte do time ou sofra tanto com lesões, salvo uma grande transformação de outros adversários aí, eu não consigo achar que o Goiás vai ser o 5º melhor time da segunda divisão, sendo ele, assim, num início tão bom, ou seja, não é que ele seja o melhor, ele é com alguma sobra o melhor. Lembrando a coisa que eu falei do último programa, pode até ser repetitivo, mas falando, se o Goiás for campeão na Série B, o Goiás irá à Copa do Brasil, que ele não está. Ele não tem vaga na Copa do Brasil. A única chance do Goiás ir à Copa do Brasil é sendo campeão da Série B ou se os 2 rivais, Atlético Goianiense e Vila Nova, se um deles ganhar a Série B, porque ele herdaria a vaga do estadual. Se ele for campeão da Série B, ele pega a vaga da própria Série B e vai direto para a 3ª fase. E o último ponto, que também... enquanto o Goiás estiver na liderança, eu vou estar sempre lembrando aqui, que nunca teve um tricampeão da Série B, tá? Assim, existem vários bicampeões. O América ficou a segundos de ser tricampeão em 2020, mas aí teve o pênalti lá de Anselmo Ramon e a Chapecoense ganhou o título. Um outro jogo, a América estava lá no Independência e a Chapecoense, os dois terminaram empatados ali, em uma diferença no saldo deu o Chapecoense. Mas enfim, o Goiás campeão em 99, no modelo antigo, que tinha o quadrangular final, e campeão já nesse modelo de pontos corridos também em 2012. Se essa campanha, obviamente, o mais importante é subir, mas se terminar com o título, teria a benesse da Copa do Brasil, que ele está fora, já esteve fora esse ano, e ainda teria o fato de ser o primeiro tricampeão, com uma grande curiosidade. Porque se o Goiás está muito cedo, mas enfim, mas querendo ou não, 10 rodadas é um quarto do campeonato, né? Já superou os 25%. Se o Goiás for o primeiro tricampeão da Série B, a curiosidade é que o Vila Nova é o único tricampeão da Série C. Aí cada um escolhe o seu caminho. E aí, Cássio, a gente falou desses campeonatos, né, recentes e históricos do Goiás. Nos pontos corridos, o Goiás está fazendo a sua melhor largada, mas assim, muito melhor. O Goiás, do ano passado, tinha sido o time com a melhor largada, 18 pontos. Agora são 23. Perceba. Eu crise de tosse aqui, por isso que eu fui no mudo. Perceba que em 2012, nas 28 rodadas seguintes, o Goiás fez 52 pontos. Não, é mito. Eu esqueci lá, porque eu tô errado. Não é 68, 62. Não, é 78. 62 pontos. 62 pontos, meu irmão. Assim, isso depois, ou seja, como se fosse daqui para frente fazer 62 pontos. Supondo que ele repetisse o que fez, Fred, em 2012 e agora, bateria 85. Quebra o recorde. O Corinthians de 2007 fez quantos? 2008. Série B 2008. Não sei se tem fácil aí. Posso ver aqui. Mas abrindo aqui, o Corinthians fez 85. Pronto. Exato. O mesmo número. Se o Goiás, daqui para frente, fizer tudo o que ele fez em 2012, ele igualará o Corinthians de 2008, que é a maior campanha da história da Série B. Ou o Cruzeiro superou? E eu tô falando besteira.
em 2022? Posso abrir aqui também, tá? Já estava fazendo outra coisa, mas eu olho aqui, tá? Que de vez em quando a gente fica tão marcado assim que a gente acaba até esquecendo que alguém quebrou o recorde. Mas 78 pontos não, o Cruzeiro de 2022. É que, na verdade, ele parou meio que na reta larga, final. né? Na reta final ele começa a perder jogos e tal. Perdeu no Sport, eu acho, na Ilha do Retiro, o Sport ainda abriu. Isso. Então é isso. Mas chegou a ensaiar a quebra do recorde, mas não quebrou. Tá, então a gente tem aí essa... A Série B, o cara... Veja, os acessos do Goiás. O Goiás já subiu com 60 e com 78. 18 pontos de diferença com o mesmo objetivo alcançado. E tá aí, Cássio, o que você citou, pediu, a gente traz para a tela nosso Power BI exclusivo do podcast. Gosta demais de usar o Power BI, Fred. Gosto. Power BI exclusivo aí do 45 minutos, tá? Desenvolvido por Pedro Pereira. Olha a aceleração final, Cássio. Derrotas do retorno. Olha a aceleração final do Goiás. Perdeu só do Vitória e do ABC. 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Uma super aceleração aí. É literalmente o foguete, né? Voando ali. Na reta final. Eu diria que exatamente da virada mesmo, da 19ª rodada para frente. Já tinha virado bem com 33, é um ótimo giro, é um bom giro. Mas fez 45 depois, né? Fez 45 depois, tá? Seguindo aqui com... Fez uma campanha para escapar do rebaixamento só com um turno. Isso. É o que a turma precisa. Seguindo aqui, tá? Com o Goiás de 2025, é uma largada que 4 times até hoje conseguiram. Apenas 4 times chegaram em 23 pontos com 10 jogos. 2 foram campeões assim com mais de 70 pontos. O Botafogo de 2015 e o Fortaleza com o Rogério Ceni em 2018. Agora, 2 artistas, Atos, conseguiram jogar fora essa largada. O Criciúma terminou em 7º e o Náutico de 2010 foi o oposto do Goiás de 2012, né? Faz uma super largada e para no campeonato, né? Veja só, mas não parou e ficou só nessa posição e tá tudo encerrado, não. Se fosse assim, era bom. O Náutico disputou o rebaixamento nesse ano. Salvo engano, chegou a entrar dentro da zona e depois tem a chegada de Roberto Fernandes, que salva o time. Se não entrou na zona, foi algo muito próximo, mas de fato houve uma disputa pelo rebaixamento. Então, esse ano de 2010 aí, o Náutico implodiu por completo. Fred, só para quem está aparecendo aqui, sempre a gente tem um público, a parcela do público chega pela primeira vez. Isso não é o teto de campanha. Isso é só um comparativo de 23. Tem, não sei se o Fred tem como colocar aí, tem campanhas acima, para de repente não tem parecer que... que claro. Isso é só um comparativo. Quem já fez 23, como é que se saiu? Mas tem gente que fez 24, 25. Enfim, tem campanhas maiores até para saber exatamente onde o Goiás estaria com essa largada. Deixa eu relembrar aqui o teu Náutico, Ratos. Ele chega a encostar no Z4. Caramba, na 33ª rodada. Chega a encostar no Z4. Roberto Fernandes chega e acaba salvando aí. E aí no final o Náutico volta a ter um bom desempenho, né? Tem uma sequência que é absurda ali do Náutico, que é essa sequência quando ele tinha 34 pontos na 23ª rodada, né? Quando ele vence, ele chega a 34 pontos. E aí, na 34ª ele ainda tem 38, pô. É ele perde 8 jogos, empata 1 e vence 1, pô. É uma sequência brutal do Náutico, né? E ligou o motor. Que acaba... Totalmente. Então, voltando aqui para o Goiás, voltando para o presente e voltando para o Goiás, a gente tem aí essa largada, né, do Goiás, que é uma largada que costuma ser
um time campeão. Eu vou trazer aqui o que Cássio pediu, tá? Que de 23 para cima. Não é isso, Cássio? O que você quer é Sim, 23 sim, pontos para até cima, para né? saber exatamente onde está estabelecida essa campanha entre as principais nessa largada da competição. Então, Cássio, tá aí, de 23 a 30 pontos, tá? 10 equipes na história tiveram 23 ou mais pontos. 7 subiram. 7 subiram. As 3 que não subiram foram os 2 exemplos que a gente já trouxe, naturalmente, o Criciúma de 2007 e o Náutico de 2010. E de novo aparece o Náutico fechando a lista, o Náutico de 2021, tá? Que faz uma super campanha, perde jogadores importantes, não se reforça e mergulha também em outro precipício, né, Atos? E, de novo, chegou, dessa forma um pouco mais modesta, era Foi. mais um temor, mas chegou a disputar um pouco o rebaixamento. Se falou em rebaixamento lá dentro do clube. Muito por causa de um receio do psicológico tomar conta, né? Eu acho que o Náutico chegou, tu consegue até trazer aí, né, Fred? Mas o Náutico deve ter chegado ali na 12ª posição, 13ª, por ali. E aí tem a volta do treinador, né, que começou essa campanha, que foi o Hélio dos Anjos, que acaba concluindo essa campanha em 8º lugar, chegou a projetar uma chance remota de acesso ali. Sempre aquela história, né? Ganha A pior 6-1, posição do Náutico foi 11º, tá, Atos? mas foi mais um contexto. Mas eu lembro que chegou num contexto de risco, eu lembro. Essas coisas que a história, depois, quando a gente analisa só os números, não costuma lembrar, né? Mas tinha uma situação ali do psicológico, o time deu uma travada ali, deu aquela desligada de motor, e do psicológico arrastar o time para a zona de rebaixamento, mas acabou se recuperando um pouco ali. E aquele de 2010, ficou 4 rodadas em 16º. 4 rodadas da porta da zona de rebaixamento. Só para concluir essas 2 campanhas aí do Náutico, o time de 2021 era um time muito bom, tá? Um time muito bom. Não tinha elenco, mas o time titular era muito bom. Deveria ter subido esse time. O de 2010 era um time fraco, tá? Apesar de ter conseguido essa largada muito boa em 2010, o time não era... O de 2021 era para time para acesso. Em 2021 tinha boas peças. Cássio, então, esse recorte que você pediu, ele fortalece, né, a tendência de acesso com quem tem 23 pontos. É claro que daí para cima só tem um caso a mais de fracasso. 4 de 10, veja, 7 de 10 subiram, 4 de 10 terminaram com o título. Então, assim, é bem animador. Exatamente, e Fred, já que a gente estava citando aqui as melhores campanhas da Série A, né? A gente falou do Corinthians, lembrou o Cruzeiro de 22, o próprio Goiás, né, de 2012. Sempre fica na lembrança da gente a famosa Barcelusa de 2011, né? Que não foi a maior campanha, né? Fez 81 pontos, ficando atrás da campanha do Corinthians de 2008, mas tá tão na cabeça da gente, e um dos motivos é porque aquele time fazia muitos gols, goleava muito, e o time naquela temporada, Fred, fez 82 gols. Creio que seja o time que mais fez gols durante uma edição da Série B, 82 gols, e eu tenho muito na memória aquele time ali, porque o Náutico disputou, né, aquele acesso também junto com a Portuguesa, e o time goleava demais, assim, era 4-0, 3-0, 5, toda a rodada tinha isso. Saldo de 44 aquela Portuguesa terminou. Perdeu 3 jogos em 38. Atos, respondendo a você, tá? Antes que você responda quem tá te ligando, eu respondo aqui a você. Aquela Portuguesa, tá, com 81 pontos, é o melhor ataque da história da Série B. Tá? O melhor ataque da história da Série B, com 82 gols, seguido do Corinthians com 79. Tá? Aquele Goiás de 2012 marcou 75 gols. Certo? Ainda na Barcelusa, Fred... É bastante também, é quase média de 2 por jogo, né?
Só para lembrar aqui, tinha um quadrado mágico, eu não vou lembrar o quarto, mas era Ananias, Edno. Marco Antônio, Edno, o quarto eu não vou lembrar. Mas era um quadrado mágico que esse time da Portuguesa tinha. Jogava muito bonito. Inclusive, Edno só jogou esse ano. Assim, nunca mais conseguiu manter nem perto do nível que foi em 2012. Chegou aí para o Corinthians ainda, mas não conseguiu repetir esse futebol que ele teve em 2012. Em pontuação, já que foi o assunto, tá? E esse nosso Power BI consegue trazer isso em um clique. Corinthians, de 2008, 85 pontos. Portuguesa, de 2011, 81 pontos. São os dois únicos clubes que ultrapassaram a barreira dos 80 pontos. Palmeiras, de 2013, 79. Cruzeiro, de 2022, 78. Goiás, de 2012, 78. São as 5 maiores campanhas da história da Série A. Tá? A melhor campanha do Nordeste na história da Série A é a do Vitória do ano retrasado. Tá? 72 pontos. E antes era de Fortaleza. Da do Fortaleza de 2018 com 71 pontos. Tá? Essas são as maiores campanhas do Nordeste. Aí você tem o Vitória de 2012 com 71, o Ceará de 2009 com 68, o Sport de 2019 também com 68. São as 5 maiores campanhas aí da história do Nordeste na Série A, tá? Mais para frente a gente traz isso para a tela para que todo mundo possa acompanhar também. Um último quadro sobre o Goiás, que é algo importante para a gente trazer até aqui, tá? O Goiás tem uma alta pontuação, um ótimo desempenho, mas a vantagem em relação ao quinto colocado está dentro da média para esse momento do campeonato. O que, obviamente, está dentro da média, traz uma análise de que as coisas estão mais ou menos onde deveriam estar. São 5 pontos de diferença entre o Goiás e o agora quinto colocado CRB. E aí a gente vai olhando embaixo a disposição histórica das 19 edições, já com a 20ª edição ali. Dos 19 líderes, tá? 12 subiram. Dos 19 líderes na 10ª rodada, 12 subiram. E é algo extremamente relevante que a gente tem, tá, nesse momento do Goiás no campeonato. Eu fiz aqui também uma busca mais recente sobre... Porque me chama a atenção, o Goiás tem 5 pontos para o quinto, mas já tem 4 pontos para o segundo colocado, né? Então eu fiz aqui também agora uma busca, e aí tá bem acima da média, tá, Cássio? Normalmente a média do líder para o segundo colocado, a distância, é 2,6. O Goiás tem 4, tá? Porra. Mas a gente já teve casos desse momento do campeonato com 6 pontos acima da média, tá? Que é justamente Corinthians, Cruzeiro, né, times que dispararam logo no começo do campeonato. Então, dessa forma, a gente fecha esse primeiro bloco dedicado ao Goiás e a gente passa agora para 2 times que vinham fazendo companhia ao Goiás de forma regular no G4. O Remo estava 4 rodadas e o Vila Nova era o time que estava mais tempo dentro do G4, há 5 rodadas. Tá? O Remo ainda era invicto na competição. E a invencibilidade cai no Rei Pelé ao ser derrotado por 2-0 pelo CRB, com Pedro Rocha tendo a chance de empatar o jogo nessa foto que a gente está vendo aí. O jogo estava 1-0 para o CRB, Pedro Rocha perde o pênalti, tá? E acaba complicando a vida do Remo nesse momento do campeonato. Falados. Veja só, primeiro dizer que o Remo, né, que não tinha perdido no campeonato, agora faz 3 jogos que não vence. Né? Como as coisas mudam, né? Uma derrota, aí juntando os 2 empates anteriores, já fica 3 jogos sem vencer. E cai 4 posições, né? Do segundo para sexto, a conta pesa. Sobre Pedro Rocha que é artilheiro do campeonato, um dos principais jogadores do campeonato, na verdade, a gente já tinha destacado aqui, que é um jogador diferente que o Remo possui.
um jogador de uma qualidade acima da média. E ele foi muito... Dá para usar a palavra protagonista, porque protagonismo não quer dizer que seja sempre positivo, né? É um cara que foi importante no jogo, né? Foi relevante dentro do jogo. Porque não só esse gol, tá, Fred? Não só o pênalti. Assim, o Pedro Rocha perdeu outras 2 oportunidades, assim, muito claro. Tem uma cara a cara, né, com o goleiro. E veja, eu nem considero... Quer dizer, não dá para considerar... Não dá para não considerar um jogo negativo por causa do pênalti, tá? O pênalti acaba sendo crucial. Eu tenho certeza que o torcedor do Remo que está assistindo aqui tá com a cabeça inchada com o Pedro Rocha por causa desse jogo. Mas ele jogou que só a pô também. Assim, é um jogador muito diferenciado. No primeiro tempo ele já tinha colocado outros jogadores do Remo na cara do gol. Já tinha feito o goleiro do CRB fazer uma grande defesa. O goleiro do CRB, Fred, que a gente tinha citado que ele tinha sido peça fundamental na derrota, né? E ele volta a ser um destaque, né? Assim como foi a partida contra o Santos, o goleiro do CRB volta a ser destaque. Apesar que dessa vez, assim... Matheus Albino. Mas dessa vez eu acho que os jogadores do Remo, nas finalizações, ajudaram um pouco ali, contribuíram um pouco o trabalho do goleiro do CRB. O Remo perdeu muito gol. Muito gol. O jogo foi muito bom, tá? Foi um jogo de muita intensidade. O time do CRB da Vila Nova ali. Sim, porque não é o confronto, certo? São os 2 times que saíram do Z4. O time do CRB, ele foi muito... Aproveitou melhor as oportunidades, obviamente, mas o 2-0, assim, quem vê o placar, não diz o que foi o jogo, sabe? O Remo, assim, produziu muitas chances claras de gol, agora não soube aproveitar as oportunidades. Tanto é que a hora desse pênalti aí, o jogo estava 1-0, tá? O jogo estava 1-0 para o CRB. Gol de Mikael, como tinha destacado no início do programa. E o Remo perde essa oportunidade aí e logo em seguida acaba tomando gol, tá? Agora, destaque também para o CRB, tá? Um time com muita qualidade no meio campo. A gente vai ter um foco maior no CRB daqui a pouco, mas foi um bom jogo mesmo, dos 2 lados. Cássio? Sobre Remo e Vila Nova, a gente já tinha abordado no programa anterior que, junto com o Goiás, naturalmente, eram 4 rodadas, com os 3, assim, estava tendo a dança das cadeiras só do 4º lugar. Os 3, Remo, Vila Nova e Goiás, ficavam ali fixos no G4. Foi assim durante 4 rodadas com esses 3, e agora, e só mudando, e foram 4 nomes diferentes, inclusive, na 4ª colocação. E agora os 2 saem, o Remo depois de 4 rodadas e o Vila Nova 5. O Vila Nova, eu estou falando desse recorte, mas antes de Goiás e Remo entrarem no G4, o Vila Nova já estava lá, ou seja, quem está mais tempo agora no G4 é o Goiás, que chegou à 5ª rodada. E no caso do Remo, quando o Atos, eu até falei, mas estava no mudo aqui, quando o Atos falou que perdeu isso aí, o que pesou mais do que o jogo do Rei Pelé, que era um jogo duríssimo, o que pesou foi um empate com Volta Redonda em casa. Assim, porque a conta do Remo estava sendo... A tabela do Remo era ganha em casa e empata fora, ganha em casa e empata fora. Aí na última dobradinha ele desceu um degrau em cada situação. Ele empatou em casa e perdeu fora. Pronto, isso bastou para uma campanha até então regular, invicta, regular em termos de pontuação, invicta, já saiu do G4. Quanto ao Vila Nova, para quem está vendo aqui a tela, esse programa tem podcast também, Fred? Só para... Vamos passar. Eu acho que não estava indo, não, viu, Cássio? Mas muita gente falo para você que está no. Mas muita gente está pedindo para que entre e vamos fazer com que passe aí também. Para você que está ouvindo o podcast, é só ver ali as cores do Vila Nova. Curioso que é o vermelho do clube e verde do Goiás, mas no caso, o vermelho do Vila Nova ali 3 vezes nas últimas 4 rodadas matou o clube nesse recorte do campeonato, assim. Ainda que tenha tido uma ótima sequência, mas perder 3 de 4, assim, com o campeonato tão achatado, demorou até para sair, na verdade. É isso, tá? O Vila Nova era o time há mais tempo dentro do G4. Fala, Atos. O Vila é agora, né? Só para... O Vila é agora. Pronto. Eu vi esse jogo do Vila Nova e, assim, foi muito prejudicado no início da partida com a expulsão, tá?
Uma expulsão, para mim, inexistente. Tá? Aquela expulsão de VAR, eu acho que o VAR do Brasil é um debate que está aí posto, né? Mas o VAR no Brasil é muito complicado, porque ele valoriza demais a imagem fixa, o print, né? O famoso print, né? Então você tem ali tanto uma câmera lenta quanto a imagem parada do cotovelo do atleta do Vila Nova no rosto do jogador do Novo Horizontino, e automaticamente o juiz se vê na condição de expulsar. Mas quando você vê o lance de forma natural, o jogador do Vila Nova, ele está no domínio da bola. O jogador do Novo Horizontino está atrás dele, assim, tentando algum tipo de disputa, e o braço, de alguma maneira, fica ali na altura do rosto do jogador do Novo Horizontino, mas não há aquele gatilho. Primeiro que não há intenção, não tem por que o jogador do Vila Nova fazer isso, tá? É um acidente de trabalho. Eu acho que dá para dar o cartão amarelo. É normal nesses lances que o juiz dê um cartão amarelo. Não é uma questão também de imprudência, né? Pegou no rosto do adversário e tal. Mas expulsão não. Expulsão, assim... Eu sei que sem querer também, às vezes tem que ser punido. Mas nesse caso, cara, você analisa o lance, você vê que não cabia. Não cabia a expulsão. E acabou prejudicando muito o time do Vila Nova. Mas eu vou te dizer uma coisa, Fred. Eu achei o time do Vila Nova assim, muito aguerrido durante o jogo inteiro, tá? Um time com intensidade muito alta. Eu acho que merecia uma sorte melhor nesse jogo. O time tentou demais, muito dinâmico durante a partida. Só que o Novo Horizontino gosta desse tipo de jogo, né? Já estava com um homem a mais, aí chega a um gol ali de bola parada, inclusive uma bela falta, e sabe jogar esse jogo, né? Coloca um ônibus dentro Desde o ano passado, né? Coloca um ônibus dentro da própria área. Assim, eu acho que o time do Novo Horizontino tem até a qualidade e tal. O Matheus Friis é um bom jogador. O Jean Imer também é um bom jogador que fez o gol de falta. Eu acho que o time do Novo Horizontino poderia estar com 3 vitórias seguidas, salvo engano, né? Isso a mas gente vai... poderia, mas poderia, assim, ser um pouco mais corajoso. Eu acho que o time do Novo Horizontino, nesse recorte, ele está muito bem. 3 vitórias consecutivas, é um time também que está vindo numa sequência de temporadas muito forte, então isso dá um lastro para o time, né? Mas eu acho que o time poderia mais. Professor aí, que Cássio gosta muito dele. Louser, Humberto Louser. Assim, professor Louser, ele... Assim, eu sou muito pé atrás com treinador retranqueiro, sabe? E o Humberto Louser, desculpa, ele é retranqueiro. Porque tem qualidade. Hoje, o resultado está a favor do Novo Horizontino, né? 3 vitórias consecutivas, venceu o Vila Nova fora de casa. Mas eu acho que isso, uma hora, a conta pega, tá? Para mim, não é à toa que na reta final do ano passado, quando o Novo Horizontino precisou criar mais, acabou não conseguindo os resultados nas últimas rodadas. Então, eu acho que eu vou deixar esse alerta aí do Novo Horizontino, que entra dentro do G4, Vila Nova sai, mas eu tive uma impressão mais positiva com o Vila Nova do que com o Novo Horizontino nesse jogo. Assim, eu acho que o Vila Nova lutou muito e não merecia esse resultado. A gente tem na tela agora 3 treinadores que nos últimos anos são alvos de críticas contundentes e duras aqui no 45 minutos, tá? Aqui no ENE 45. E que, queira ou não, a gente precisa reconhecer, largam nessa Série B com trabalhos bons, efetivos. Humberto Louser tem uma derrota no campeonato com o Novo Horizontino. Tá? E a análise de Louser é completamente na Série B. Ele era o treinador do CRB, ganhou o Campeonato Alagoano e foi desligado. Foi demitido, exatamente. Assume o Novo Horizontino, que era de Eduardo Batista, larga com a sequência muito grande de empates, a campanha fica ali por baixo, mas já emenda aí 3 vitórias consecutivas, tá? E entra pela primeira vez no G4. Guto Ferreira, que ficou 5 jogos no Sport ano passado, foi um asteroide ali na campanha do Sport. Ele realmente atingiu a campanha do Sport em cheio, comprometeu uma campanha que parecia muito encaminhada ao acesso, tá?
A ponto de que o Sport hoje tem problema com o Antônio Oliveira e as pessoas chamam ele de Guto 2.0 para ver como ficou marcado negativamente. E Guto pega o Cuiabá e faz até aqui com que o Cuiabá seja um time que está brigando intensamente, rodada após rodada, pelo G4. Tá? Teve uma sequência ali de 2 derrotas, mas corrigida com essas 2 vitórias. A tabela E ajudou Barroca, um pouco. Acho que daqui a pouco a gente vai ter uma tela falando disso. A tabela ajudou um pouco o Cuiabá. não, ajudou. Mas, veja só, foi o Vila Nova em casa, depois o Atlético, que faz um campeonato muito ruim, né? E aí o Cuiabá se estabeleceu. Mas eu acho que a zona que o Cuiabá está jogando, ele deve jogar o campeonato até o fim ali. Não acho que é um favorito ao acesso, mesmo estando hoje no G4. Tá? Acho que o CRB e tem outras equipes fora do G4 são mais fortes. O Remo que saiu, Vila Nova que você citou, sem falar na Cavalaria que está mais distante. Tá? Eu acho que essa campanha de Guto está com aquela cara de campanha de sétimo ali, sabe? De sétimo, oitavo. Mas, queira ou não, faz um trabalho bom até aqui. Mas tá com dinheirinho, viu? Lembrando que o Cuiabá vendeu, fez um caixa. E assim, na hora de que na abertura de janela de oportunidade, o Cuiabá tende a ser bem acima da média em relação à capacidade financeira para se reforçar. Foi 2 gols de bola parada, né? 2 gols de falta. O goleiro ajudou para mim nas 2. Nosso goleiro aí acabou ajudando, mas e foi 2 faltas assim, completamente diferentes uma da outra, né? A primeira, uma bola por cima da barreira, que a bola cai muito assim, com muito efeito, mas a segunda, assim, o goleiro acho que acreditou que ia ser um cruzamento na área. Eu nem tenho certeza se o jogador não queria cruzar, tá? Foi tipo aquele lance de Ronaldinho. Só que a de Ronaldinho foi a bola saindo e essa foi uma bola caindo para dentro do gol. Acabou entrando no ângulo lá do goleiro também. O goleiro se perdeu ali achando que era um cruzamento. Mas foi 2 gols de bola parada. Sem tirar o mérito, mas só registrando. E Barroca, que há muito tempo não encaixa um bom trabalho, vai dando corpo a esse CRB. Tá? O CRB, com a vitória sobre o Remo, sobe para a 5ª colocação, Atos. Mas aí nessa semana eliminou o Santos da Copa do Brasil. Né? É um CRB que responde bem agora ao trabalho de Barroca. Agora, a gente fez um debate, acho que foi dentro do raio-x, dentro do sorteio, acho que foi dentro do sorteio. Foram tantos programas na segunda-feira que eu já confundo um com o outro. Em que eu acho que foi Minhoca que trouxe essa tese para o CRB tomar cuidado para não repetir esse ano aquela armadilha de uma empolgação com Copa do Brasil. Esse ano não ano passado foi Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Esse ano já caiu na Copa do Nordeste, porque tem time, tem capacidade de lutar por esse acesso, né? E precisa ser prioridade para o CRB. Talvez ter pego o Cruzeiro nas oitavas já ajude a colocar o sonho, né, de forma mais adequada e focar tudo na Série B, Atos. Mas é difícil focar, Fred, ainda mais porque o CRB fez aquela festa toda contra o Santos, né? E aí você vai jogar contra um Cruzeiro agora, que é um dos melhores times do Brasil, se não o melhor, tá? Então, é natural. Como é que ficou o sorteio? O primeiro jogo é onde? Primeiro jogo é em Minas. Então vai depender um pouco do resultado para poder saber como vai ser a movimentação, né? Mas qualquer resultado que ainda dê uma possibilidade real para o time do CRB tentar reverter no Rei Pelé, vai ter aquela movimentação e o foco da torcida, do clube, acaba desviando, tá? Eu acho que o Minhoca está certo nesse ponto. O CRB ele precisa, de fato, focar na competição, mas o sucesso nessas Copas acaba desviando um pouco o foco, né? Então, enfim, isso as pedras que é colocada no caminho, não tem como... Ninguém quer ser eliminado nas Copas e tá aí o CRB nas oitavas da Copa do Brasil. Agora, em relação ao trabalho de Barroca, Fred, veja só, eu não caio de amores pro Barroca também, mas uma coisa, eu tenho que dar o braço a torcer, tenho que registrar. Barroca, dentro dos treinadores que eu não gosto, ele não tem alguns vícios, tá? Por exemplo, Humberto Louser
ele é claramente um treinador retranqueiro. Essa fase, principalmente essa fase atual de Guto, é muito nessa linha também, tá? Guto é um cara que ele trabalha de forma mais reativa, fora de casa. Ele é muito tímido jogando fora de casa, isso é algo que impregnou nos trabalhos de Guto. Eu acho que, dentre esses, Barroca é o treinador que tem menos vícios. Ele, de certa forma, foi um pouco, pelo menos no último jogo contra o Remo, que o Remo ataca muito, né? Então isso dá um certo ímpeto para o time dele também reagir, contra-atacar. Então não tem como você ficar estático num cenário de jogo como esse. Mas eu gostei sim da movimentação do time do CRB. É um time que, assim, que tem belos jogadores no meio campo. O Thiaguinho, que foi revelado aqui pelo Náutico, tá jogando muita bola lá. É um jogador que ele tem essa capacidade de imprimir velocidade pelo lado, mas nem de longe ele se resume a um beirada assim, de velocidade apenas. Ele é um cara que tem uma capacidade técnica, ele pode encorpar o meio campo. Na verdade, pode não, ele encorpa o meio campo, ele consegue armar o jogo. O segundo gol se inicia num belo passe dele, né, que joga a bola ali dentro da pequena área, o zagueiro acaba cabeceando, o atacante, na verdade, o atacante acaba cabeceando e no rebote o zagueiro acaba fazendo o segundo gol do CRB. Então, é um time que tem esse meio campo forte, de muita qualidade. Agora, claramente é um time que é voltado para uma referência ser a peça-chave desse time, tá? E aí é que eu chamo a atenção. Mikael, nesse jogo, funcionou. Ele faz o gol. Inclusive, voltando a marcar, né? Mas como confiar nessa recuperação plena do Mikael? De ser esse jogador referência como o Anselmo Ramon era? Eu acho que o Ceará, o CRB tem que prestar muita atenção nisso. Mas seria difícil de todo jeito. Assim, repor Anselmo Ramon, na hora que perdeu, seria difícil de... Com o Mikael, com qualquer outro jogador, acho que seria algo dentro da capacidade do CRB, seria difícil de acontecer. Essa cobrança e Mikael, naturalmente vai existir, o jogo pode ser cobrado e tal, mas assim, seria com qualquer outro. E com qualquer outro seria uma tarefa difícil. Tanto é que o cara que Anselmo Ramon foi pro Goiás e tá metendo gol no Goiás. Isso. E o que entrou no lugar do Mikael não é à toa, que é ele também que participa do gol. O Daniel, ele finaliza o goleiro rebote e, como eu disse, o zagueiro acaba fazendo um rebote. Veja só, pela essa capacidade técnica do meio campo do Ceará e da forma que o Barroca joga, esse jogador de referência é uma peça-chave. Então, eu só ficaria aí preocupado com a questão do Mikael, porque depende muito de como o Mikael vai desenvolver. Eu acho que esse gol foi muito importante. Golaço, tá? Eu acho muito bonito o gol de cabeça. E esse de Mikael, assim, foi um tirambaço ali no ângulo. Um belo gol. Mas, por hora, para poder destacar o CRB como um time consistente, de chegar no G4 e amadurecer mesmo dentro do G4, eu coloco em xeque essa situação do centroavante. Se o Mikael continuar fazendo seus gols, eu acho que o CRB vai conseguir permanecer aí dentro do G4, entrar dentro do G4 e permanecer, né? Não ficar nessa gangorra, mas vai depender muito dessa posição. E já que o CRB passou de fase na Copa do Brasil, Fred, e tá com um dinheirinho aí em caixa, eu acho que vale a pena tentar mais um jogador aí da posição, tá? Pode ser característica diferente, pode ser um jogador com mais movimentação, mas pela forma que o time do Barroca joga, esse jogador é muito importante e eu acho que o CRB não pode ficar só com as fichas na recuperação de um Mikael. Eu acho que tem que ter mais alternativas. Perfeito, Atos. A gente tem aqui o CRB que segue, né, nessa temporada igualando a melhor marca da sua história, tá? A melhor largada da sua história, que foi a largada em 2016. Tá? O CRB nunca ultrapassou 60 pontos. O que ele chegou mais perto foi quando ele somou exatamente 60 pontos ali em 2021. É um time que vem rondando, né, Cássio? Vem rondando muito aí esse G4, esse acesso. Não chega, mas eu acho que esse ano ele tá muito no bolo. A gente até não colocou tantas fichas na projeção inicial, mas eu acho que ele está conseguindo fazer um campeonato ali daqueles
que seguem numa jornada só, né? São 9 times hoje, né? Sendo 8 deles, do segundo ao nono, separados por apenas 3 pontos, né? Eu até trago aqui já logo também esse recorte, que é o maior achatamento da história entre o segundo e o nono. A média normalmente, nesse momento do campeonato, com 10 rodadas, seria 5,4, e agora a gente tem um grande bloco formado por 8 times, separados por apenas 3 pontos. O segundo está ao alcance do nono, Cássio. E o CRB faz parte desses 8, né, que disputam 3 vagas. Perdeu, virou oitavo, ganhou, virou quinto, com a pontuação do quarto. O CRB está 1 gol atrás do Cuiabá. Então, assim, e isso aconteceu algumas vezes. Na rodada, a rodada anterior, tinha sido o Avaí, que estava no G4, perdeu, foi para oitavo. Assim, não é normal o cara perder 4 posições de uma vez. O próprio Vila Nova saiu do G4, já saiu despencando. O Remo perdeu 4 também, saiu de segundo para sexto. E o Remo, que era vice-líder, foi para sexto. Assim, as variações, tirando do Goiás, tá, como você falou, 4 pontos, são enormes. No caso do CRB, que foi o início da sua pergunta, ele é o clube há mais tempo na segunda divisão. São 11 anos seguidos. E se você puder voltar, Fred, para a tela anterior, que tem um detalhe interessante, é que nesse período todo, o CRB só conseguiu uma campanha de acesso, que é essa de 2021. Já teve gente que subiu com 60 pontos. Aquela de 58, que é justamente ele está igualando a largada agora, deu 58, e o mínimo até hoje foi um acesso com 59 pontos. Então, assim, no fim das contas, o CRB tem uma campanha que em algum momento não serviu em 21, mas que em algum outro momento poderia ter subido. Nota-se que o clube ele tem ali um perfil de 50 pontos, assim, com alguma regularidade. O que falta para ele bater esse 60 virar 63, 64, que aí fica um cenário mais positivo de acesso, é o que parece não estar faltando esse ano. Na hora que ele perdeu o Anselmo Ramon, ele repôs rápido, não deve ficar só com o Mikael. Eu acho que ainda deve tentar trazer mais um atacante para deixar o elenco encorpado. Naturalmente se capitalizou pela receita da Série B, assim como a própria venda da Liga. Pegou 20 milhões ano passado e vai pegar mais 10 esse ano. Tinha 10 milhões ano retrasado, 20 ano passado e 10 esse ano, totalizando 40 milhões pela venda dos direitos do Campeonato Brasileiro para a LFU, né, para o investidor da LFU durante 50 anos. E isso faz com que o CRB seja um time acima da média em termos de receita. Agora, esse início, se você comparar em termos de desempenho com outros anos, Fred, são 18 pontos, mas a gente está falando agora de Novo Horizontino. Começou cheio de empate e começou a ganhar. Atos, por exemplo, deixou uma série de ressalvas sobre a campanha de Novo Horizontino, que hoje está no G4. O CRB ele tem um cenário, um trabalho muito mais sólido para esse momento. A médio prazo, eu acredito. A gente tá aqui, fala aqui, de vez em quando quebra a cara. Né? Eu acredito mais no CRB a médio prazo do que nesse Novo Horizontino com o Loser. E não é por barroca, não, é pelas peças que o CRB tem e que já tem esse encaixe faz tempo. Ano passado, foi visto a Copa do Nordeste, foi mal esse ano. Tem alguns anos que o CRB tá ali. Ele tá tão ali que já vi até o rival que estava na 4ª divisão passar direto e bater na 1ª divisão, como foi o caso do CSE em 2019. Mas a estabilidade do CRB, por outro lado, faz com que ele seja um clube, há mais de 10 anos, um clube de receita muito acima da média dos outros. E tem alguém que chega da Série C, cai e volta para a Série C, o CRB tá ali, ó. 30 milhões, 40 milhões, 60 milhões como dinheiro da Liga. Isso, para essa temporada especificamente, e o trabalho está sendo feito de forma tão organizada lá em Maceió, eu acho que vai ser um candidato real ao acesso. Se vai bater na trave mais uma vez, a gente confere em breve. Mas na hora das fichas de um G4, eu boto a fezinha que o CRB é um candidato bem considerável para o acesso desse ano. Volto a lembrar aqui, tá? Que na noite dessa terça-feira, não sei que momento você está vendo esse vídeo, a gente está gravando na terça-feira, 3 de junho, à tarde. Tá? Vamos fazer uma live com a nova tier list da Série B e a gente vai recolocar e reposicionar as equipes. Tá? Teremos eu, Cássio, Atos, mas também vamos ter reforço. Tá? Arthur e Fábio vão estar com a gente para a gente montar ou remontar a tier list. Ainda no programa a gente vai mostrar como foi a primeira que a gente deixou para remontar hoje. Falados.
tentar falar com a turma da produção aqui para colocar um cardzinho aí. Eu acho que cabe dessa vez, porque um programa tá tão linkado ao outro que usar essa funcionalidade aí do YouTube, colocar um card. Quando você tá terminando, o cara clica e já manda pro outro. Né? Exatamente, já manda pro outro já. Vai ajudar o pessoal. Não está sob meu domínio. Tá? Aí é da área. Levantamos a bola. Rodrigues. Vamos. Se esse card aqui conseguir, quando terminar isso, você já vai direto para esse vídeo aí. Eu não prometo, não. Tá? Não confio 100% no nosso departamento aí de tecnologia. Mas, porque o nosso departamento de tecnologia não é japonês, americano, chinês, alemão, né? Não é dos grandes, não é das grandes potências da tecnologia do planeta, Coreia do Sul. É daqui, sul-americano, El Corsário. Trabalhamos ali na Tríplice Fronteira. Como é o nome do rio, Cássio, que a gente aprendeu essa semana? Rio da Tríplice Fronteira. Que junta o Rio Paraná e o Rio, acho que é Rio Iguaçu. Aí e Ravel jogou Rio Paraguai. Jogou assim, ó. Na mesa, o Rio Paraguai, a conversa seguiu, a turma levantou aqui, opa, calma aí. Assim. Jogou aqui, ó, Rio Paraguai. E a turma foi dar uma olhadinha, não era para tanto, não. Vamos lá, trabalhando aqui, tá? Com a sequência do programa, a gente já passou por esse recorde do achatamento entre o segundo e o nono colocados, tá? E aqui a gente traz a classificação do campeonato brasileiro da Série B e a pergunta sobre o Atlético Paranaense, tá? 11º colocado, 14 pontos ganhos, tá? O time não decola, chegou daí Helma, teve dificuldades nesse clássico contra o Operário, estava atrás no placar. E essa pergunta fica no ar, tá? O que esperar do Atlético Paranaense daqui para frente, mostrando só que a matemática vai apertando, tá? Equipes com 14 pontos nesse momento do campeonato, 14% apenas conseguiram o acesso, tá? 5 de 35. Ou seja, 35 equipes é muito time, tá? Chegaram na 10ª rodada com 14 pontos. 30 não subiram. As que subiram foram o Atlético Mineiro de 2006, campeão, Grêmio de 22, o próprio Atlético Paranaense em 12, a Portuguesa em 2007 e o Avaí em 2014. Cássio sempre pede uma arte mais completa e a gente já traz aqui, tá? Porque o mínimo de pontuação que alguém na 10ª rodada subiu foram 8 pontos. Então, indo para o recorte de 8 a 14 pontos, são 194 equipes e só 12 conseguiram o acesso. Isso significa 6%. Tá? Estou fazendo toda essa introdução aqui, mostrando o cenário. E um cenário mais tranquilo é que a distância para o G4 é de 4 pontos, dentro da margem histórica, que é de 4,4. Tá? Então, em relação à distância, me parece 100% acessível. Naquele histórico assusta. A distância me parece acessível, Cássio. E por tudo que a gente conhece do Atlético Paranaense, não acho que o tom é desespero, longe disso. Nem sei se a gente pode dizer preocupação, talvez o Atlético tenha lastro para a gente ainda não considerar preocupante. Eu acho que preocupante. Mas alerta já tá, não tá não? Eu acho que preocupa já. Preocupa já, né? Eu acho. É muito tempo dessa temporada irregular. Assim, não foi bem no Paranaense. Na Copa do Brasil vai pegar o São Paulo. Mas esse início, essas 10 rodadas aí, enquanto a gente estava gravando, o Thiago Heleno estava deixando o clube, provavelmente para o Paysandu, assim, vai para o rival. Eu acho que os resultados que ele vem tendo lá na Liga Arena, também conhecida como Arena da Baixada, Joaquim Américo, eu não colocaria só alerta, não. Por quê? O Goiás está fazendo um papel que a gente imaginava que seria do Atlético Paranaense. O rival Coritiba venceu os últimos 3 jogos e o achatamento que não engloba o Atlético Paranaense, como a gente estava dizendo,
coloca muita gente para passar. Tipo, é muita gente que está tendo um desempenho, no mínimo, ok, Fred. Um desempenho de ok para moderar. A fila tá meio longa. Assim, a pontuação não é uma pontuação proibitiva. Isso, longe disso, na verdade. Mas a quantidade de gente que está à frente, eu acho que coloca assim, um cenáriozinho de preocupação. Porque se fosse para 4 pontos, tem que passar 2 times. Assim, não é o caso. Vai ter que passar uma fila grande e é o tipo de coisa que, não acontece, que talvez não aconteça em 2, 3, 4 rodadas. E isso analisando a matemática. Na hora que você vai para o futebol, acho que o Atlético Paranaense está devendo demais. Então eu deixo já na categoria seguinte. Você colocou alerta e de preocupar, né? Eu fico com a categoria seguinte. Eu acho que deve vir uma cavalaria de reforços agora. A gente já tem o Ayrton Rato, por exemplo, né? Muito assim, próximo de ser. O Ayrton Rato vai ficar jogando com o nome por quanto tempo? Assim, não fez Jogou absolutamente nada no Vitória. Vitória. Aí sempre bate aquela dúvida. Na Série B é Pelé. Talvez seja. Mas assim, fisicamente, assim, tava muito distante para não, no Atlético vai ajudar muito. Eu não tenho essa. Porra, tomara que ajude, mas assim, eu não tenho 10 centavos de certeza. É o pior perfil de jogador, Cássio. É o pior perfil de jogador para se contratar nesse momento. Um jogador que ele vem mal, tanto tecnicamente quanto fisicamente. É melhor que você contrate um jogador de um nível um pouco mais baixo do que esse, mas que o cara vem com ritmo de jogo, sabe? Eu acho que o Atlético Paranaense está vacilando demais em contratar um Ayrton Rato da vida. Vamos ver aí os reforços que vão começar a chegar, tá, no Atlético, porque... Falados. Não, só para... eu acho que Cássio destacou bem quando ele falou, veja só, não é que o Atlético ele não está conseguindo só os resultados. O rendimento é pior do que os resultados. E os resultados já são bem ruins. Porque, veja só, não é que o Atlético está amassando os adversários e a bola não entra, o time está com má sorte, não é isso. O rendimento do time é muito abaixo. Eu acho que a situação é preocupante e diria mais, não é preocupante de agora. Para mim é preocupante desde aqueles 2 jogos em casa, aonde o Atlético tinha o Botafogo de São Paulo e tinha a Chapecoense e saiu de lá com 1 ponto e com uma goleada. Ali, para mim, o Atlético é o primeiro time, Atos, com saldo negativo. Os 10 acima dele, um tem saldo 0 e todos têm saldo positivo. O Atlético é o primeiro time de cima para baixo a ter saldo negativo. E pô, se isso não quer dizer alguma coisa... Cássio, ali, naqueles 2 jogos, que eu lembro que a gente fez um programa antes daqueles 2 jogos e a gente chamou atenção para essas 2 oportunidades do Atlético, ninguém imaginava... Olha que eu estou pessimista com o Atlético esse ano, mas nem eu imaginava que o Atlético ia sair dali com 1 ponto e com uma goleada. Então eu acho que ali o Atlético, na competição, ele atravessou o Rio Rubicão, né? Como diz a expressão. Ali o Atlético entrou na preocupação, sabe? Entrou num momento delicado do campeonato, precisando se achar. Agora vem essa janela agora que o Atlético, óbvio que vai derramar dinheiro nessa janela, vai fazer contratações que eu acho que nenhum time da Série B tem condição de contratar, talvez um Goiás ali, um Curitiba, mas eu acho que o Atlético é o principal candidato a conseguir trazer essas peças, mas tem que tomar cuidado em que peças vai trazer. Eu acho que o Ayrton Rato não é o perfil. Eu acho, por exemplo, um jogador também que pode acabar despertando interesse no Atlético Paranaense. Eu acho que o Zé Wellison, por exemplo, do Fortaleza, também não é esse perfil, porque tem que quebrar essa linha de jogadores que estão numa fase muito grande. Eu acho que o Zé Wellison não se compara tanto com o Ayrton Rato, eu acho que é mais uma questão ali interna dele ali no Fortaleza. Eu acho que o Ayrton Rato é uma questão física, tá? Mas mesmo assim são jogadores que não estão rendendo, tá? Não está com a sequência. Eu acho que o Atlético Paranaense deveria ser um pouco mais incisivo em jogadores que chegassem e dessem um ritmo diferente para o time. Não um jogador que botasse o time para baixo, que viesse com uma rotação abaixo do que os que estão atuando. Então, eu acho que é preocupante a situação do Atlético, óbvio. Tem uma capacidade de recuperação muito por causa dessa questão financeira e também por causa do elenco que lá está, tá? É muito grande, então tem essa capacidade de recuperação, mas a tabela já está começando a apertar para o lado do Atlético Paranaense, está ficando muito para trás. Como o Cássio disse, tem muito time à frente e tem muito time que está jogando muito bem. Ou pelo menos jogando bem.
para não exagerar aqui. A gente citou uma derrota do Remo, 3 jogos que o Remo não vence, mas o Remo fez um jogo muito competitivo. Perdeu inúmeras chances de gol. Tá? O time do Vila Nova, a gente citou aqui também, perdeu o jogo em casa, perdeu, mas foi um time muito vibrante em campo, não merecia esse resultado, foi prejudicado pela arbitragem. A gente não vê isso no time do Atlético Paranaense. Tá? Perfeito, tá? Concordo com o que foi explanado aí. Acho que a situação, como eu falei, preocupa, claro, muitas mudanças, mas eu acho que os investimentos estão sendo feitos e para mim eu ainda estou ali um degrauzinho acima de vocês, né? Tipo, vocês já desceram um degrau a mais para o risco, né? Para o temor. Eu acho que o dinheiro, a capacidade de investimento, ela ainda é um diferencial, mas eu concordo muito com esse argumento da quantidade de times que vão ser capazes até o final de competir com esse Atlético Paranaense. Ele agora perdeu aquela condição que tinha de um favorito isolado e claro ao acesso, para mim, para ser um time do bolo. Tá? A gente tem um bolo ali de 8 clubes, como eu já falei, do segundo ao nono. Ele é 11º, para mim ele faz parte desse bolo. Tá um pouquinho distante desse bolo, desse grupo, mas faz parte dele. Tá 2 pontos abaixo desse grupo, mas faz parte dele. Talvez esse time do Atlético, até pelo perfil de clube, ele tenha sido forjado para ser o que o Goiás está fazendo. Era isso. Com vento em proa. Trabalhar com vento em proa e um ambiente bom, e aí vai amassando os adversários. Agora, você lutar por uma recuperação, e já é uma pernada grande, né? Porque o Atlético já está se colocando no buraco muito grande, já é outra história. E aí a gente vai lembrar aqui também que não só o rebaixamento, como essa fase do Atlético Paranaense nesse ano de 2025, vem muito por causa de um afastamento inicialmente questão de saúde, né, do Petralha. Ele voltou, né, tá na ativa, mas não é mais o mesmo de antes, né? Então, desde esse afastamento do Petralha que o Atlético Paranaense entrou nesse buraco, que culminou no rebaixamento, e esse ano de 2025 está bem problemático, né? Não conseguiu se recuperar ainda. É isso. Tá, vamos então para outro time que também tem uma largada abaixo do esperado e encontra no treinador Anderson Moreira sua esperança. Tá? Deposita em Anderson Moreira a sua esperança, Cássio. O América que tem a sua segunda pior largada da história. Tá? Uma largada com apenas 13 pontos somados, 1 ponto abaixo do Atlético Paranaense, é o 12º. Pior que isso. Agora, detalhe, que quando ele foi pior que isso, ele tinha 6 pontos em 2019 e terminou com 61. Uma buscada impressionante do América, que é um time que você pode ver, tá ali no pior que fez até hoje na Série B, fez 55 pontos, Cássio. É um time que historicamente ultrapassa a margem dos 60 ou se aproxima muito. Tá? Anderson Moreira, ele teve uma passagem com um bom início e um final corrosivo e destrutivo no esporte, e no Avaí ano passado foi apenas mediano. Como você avalia essa aposta do América em Anderson Moreira? Tá? Se é um treinador que já tem histórico de sucesso no clube, né? Rapaz, a gente tinha falado há pouco do CRB. Na hora que a gente olha o gráfico do América, olha a diferença. A pior campanha, 55 pontos, pô. Assim, a pior campanha do clube. E a campanha ali, Cássio, que ia fazendo ali campanha de Minardi e de repente bate 61. Que poderia ser acesso em outros anos, né? Assim, ou seja, ele somou 55 em 28 rodadas. Assim, quase 2 pontos. Só não foi acesso porque perdeu na última rodada um jogo para um time que não queria mais nada. Me fugiu. É o do São Bento, é o São Bento em São Paulo. É o do São Bento. Caramba, é o do São Bento. Rapaz, eu me lembrei desse América aí. São Bento já rebaixado, tudo. Esse time do América no começo do ano, assim, era um time assim, entregue às traças. Assim. Houve uma reformulação total desse time e perde para o São Bento na última rodada. Messias virou a máquina no segundo turno. Virou a máquina no segundo turno. Messias era o zagueiro do Santos na época, depois passou pelo Ceará e tal. Bem, para o histórico do América,
essa campanha de 25 só perde para essa aí de 19 em relação à largada. A aposta em Henderson é uma aposta segura para o América, pela ligação que ele tem com o Henderson lá. Alguns clubes têm Náutico com Roberto Fernandes, Sport com Eduardo Batista. Eu acho que dentro, sabe, tem... Acho que o próprio Goiás com o Wagner Mancini a impressão que tem. Eu acho que a Ederson Moreira ele cumpre esse papel no América Mineiro. Um treinador de segurança do clube. Essa volta, apesar dessa carta de segurança, para ele, ok. Estava no Avaí, continuou empregado na Série B, ou seja, ele meio que se estabilizou ali na Série B, né? Não vem ter tanto espaço na Série A, mas continua tendo mercado na Série B. Mas o América foi extremamente, a palavra, pragmático, assim, para esse momento. Não sei se Henderson, para esse time do América, que eu considero bem menos candidato que o Atlético Paranaense, que já está naquela crise todinha, ainda considero o Atlético mais candidato do que o América. Se a volta desse casamento pode ser o que vai fazer o América entrar nesse pelotão. Uma campanha de meio de tabela é o mínimo que esse time vai fazer, assim, menos do que isso também eu não consigo enxergar, mas para furar a fila que está ficando grandinha, eu acho que a gente vai acompanhar as próximas semanas naturalmente, mas eu acho que ainda falta qualidade técnica para o América, sabe? Ou seja, não é só a volta de Ederson não, acho que falta a bola. A gente tem ali... Fala. Eu acho que falta identidade para esse time do América. E por isso que eu acho que foi o perfil correto. Eu acho que então vai ter identidade, veja. Isso não dá para negar, isso não dá para negar, não. Ederson tem identidade e ele vai com essa identidade até ou para o céu ou para a beira do penhasco. Exato. Por isso que eu acho que foi um nome importante, que é um nome que vai entregar o que o América está precisando. Porque, inclusive, assim, se for querer fazer um paralelo com a última campanha relevante de Ederson Moreira no esporte, transformar o William Bigode no seu Wagner Love, dois jogadores com idade muito avançada, né, mas que ainda tem uma capacidade técnica. Eu acho que o Ederson Moreira pode maximizar o futebol do William Bigode, que ainda joga muita bola. Mas eu acho importante a chegada do Ederson, mas assim, só para registrar, dessa vez eu acho que o América não vai disputar, não. Assim, é um time com seus problemas, deve ficar ali pelo meio de tabela, não consigo imaginar algo muito além disso, não. A gente tem ali o histórico, né? Equipes com 13 pontos nesse momento do campeonato. Foram 35 e só 4 subiu. Fazendo o que Cássio sempre pede, né? 13 pontos ou menos, no caso de 8 a 13, né? Porque ninguém subiu com menos que 8. São 159 equipes, 7 subiram, o que dá apenas 4%, tá? Então, os números históricos estão longe, tá, de serem favoráveis ao América. Surgiu a curiosidade, né? A gente falou daquela campanha de 2019. O meio dessa campanha é um absurdo a quantidade de vitórias. A América virou uma máquina dentro do campeonato, tá? Virou uma máquina e realmente ele joga seu acesso fora ao ser derrotado por um São Bento que não queria nada dentro do Independência. Tá? Fred, golpe duríssimo. Como eu falei, Fred, eu lembro de ter assistido uns 2 a 3 jogos desse América no começo. Meu amigo, tem uma derrota que o América perde de 3-0, ou é 4-1. Tá ali, né? Deixa eu ver. 4-0 pro Figueirense. Eu assisti esse jogo. Esse jogo. Valentino Rossi passou por perto aí, viu? Passou. Foi. Se minha memória não estiver falhando, esse jogo aí foi de manhã. Aquele velho jogo de 11 horas da manhã. Salvo engano, foi isso. Meu amigo, assim, o América estava completamente entregue. Você olhar para aquele time e saber que houve uma reformulação e ele se recuperar dessa forma. Olha, uma rodada antes estava dentro, não foi? Estava dentro do G4 na penúltima rodada, né? Exatamente. Tá? E ele sai justamente por esse resultado. Bastava vencer o São Bernardo. E é isso, tá? Aqui a gente traz os jogos da próxima rodada, 11ª rodada, com as odds da Bet Nacional, tá? Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional, você pode abrir essa conta com o código podcast45, o QR Code fica aqui na tela,
Tá? E você também pode, por exemplo, se você entrar no nosso portal ne45.com.br, vão surgir pop-ups. Se você clicando ali, você já está diretamente direcionado com o código do 45 minutos, com o código do podcast 45. Tá? E é muito importante para a gente. Se você gosta, se você curte fazer apostas, né? A gente sempre reforça nessa visão de ser algo que tenha um orçamento, que esteja dentro do seu orçamento, um dinheiro que você usaria para se divertir, para comprar talvez um jogo de videogame, para, sei lá, né? Que não seja algo que você precise para pagar suas contas, para as suas necessidades importantes. Não ache que entrando e apostando você vai conseguir o dinheiro que você precisa para algo mais importante da sua vida. Não é assim que deve ser, tá? Para que você possa aproveitar como uma forma de diversão, um lazer. A gente sempre indica dessa forma, muito antes até de virar um padrão fazer esse tipo de indicação. A 11ª rodada começa com o Botafogo de São Paulo e Curitiba, tá? Na quinta-feira. Curitiba fora de casa, favorito para o jogo, pagando 2,66. Acho até que é uma aposta boa. Na sexta-feira, Novo Horizontino e Chape. Jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino bem favorito, com 1,58. Às 9h30, Cuiabá e Paysandu. Cuiabá bem favorito também nas odds da Bet Nacional, com 1,82. Uma boa dica também, porque o Paysandu... Veja, o Cuiabá eu tenho ressalvas, mas se tem um perfil de time que o Cuiabá deve levar uma vantagem, é pegar um time como o Paysandu, né? Ele tenta conseguir se sobressair. O Paysandu, assim, é um time que eu acho que faria feio até no terceiro. O Paysandu, ele tá de passageiro nesse campeonato. Eu tinha chamado a atenção que na rodada 9 ele tinha perdido de virada para o Novo Horizontino, mas perdeu. Zero vitória na Série A é bronca, mas na B, caramba, é esforço demais, viu? Essa derrota contra o Novo Horizontino, assim, eu olhei para o time e disse, não, é inacreditável. Criciúma, né? Não, na rodada... Na rodada certa. Na nona rodada. Ele saiu na frente contra o Novo Horizontino numa virada. Mas foi, assim, uma virada muito fácil. Muito fácil, assim, completamente dominado pelo time do Novo Horizontino. E, assim, foi para uma decisão em casa e perdeu em casa, né, para o Criciúma. O Criciúma também tem seus problemas, né? Então, assim, o Paysandu, para poder sair desse buraco, não vai ser fácil, não. No sábado, América Mineiro e... Como é o nome do time, Atos? Ferroviária da Araraquara. Ai. O América 1,70 favorito. Avaí e CRB, duelo aí, tá? De Jair Ventura com Barroca. Bom jogo para assistir, tá? Um jogo ali dentro daquele grupo das equipes, das 8 equipes que estão entre a segunda e a nona posição, que eu considero um único bloco, tá? No domingo, Goiás e Volta Redonda. Goiás favorito com 1,92. Uma boa odd para o Goiás. O dia do sushi aí. Uma boa odd para o domingo ali o Goiás. Se você tá só com o dia do cachorro quente e quer transformar no sushizinho, a chance é agora, porque esse Goiás aí a 1,92 contra o Volta Redonda de Cássio é uma bela pedida. Né? Assim como Atlético Paranaense e Atlético Goianiense também. Acho que o Atlético Paranaense em casa, precisando vencer, 1,84 forma uma boa dupla aí. Puxa o freio de mão aí já. Eu prefiro confiar no líder, ganhando de todo mundo, enfrentando a Volta Redonda, do que no Atlético Paranaense. O Atlético Goiás não vem tão bem na tabela, né? A tabela mostra isso, mas teve suas chances contra o Goiás, viu? Assim, fez de Tadeu o grande nome do jogo, e eu acho que o Atlético Paranaense está se complicando contra time que demonstra alguma resistência. Então, eu não confio tanto nesse Atlético Paranaense em casa, não. Mas é o favorito. Ainda no domingo, tá? O Remo e Operário, jogo em Belém, às 7 da noite, tá? Remo pagando 2,38. Um jogo duríssimo pro Remo, tá? Esse Operário é chato. Sequência dura pro Remo no campeonato. Na segunda-feira, fechando a rodada, 2 jogos, Criciúma e Vila Nova. Vila Nova que vem numa curva negativa e vai pegar o Criciúma, e Amazonas e Atlético, jogo da parte de baixo da classificação, tá?
A gente ainda não organizou a agenda da próxima semana, mas são duas opções aí. A gente pode até trazer o raio-x da Série B ao vivo na segunda-feira, já que a gente não vai ter rodada da Série A, ou no pior dos cenários, a gente faz como a gente está fazendo nessa 10ª rodada e traz o raio-x gravado, tá, na terça-feira. E agora, só para fechar o programa e deixar no ar aí, tá? Tier list. Segundo Atos, vai ter um card aqui quando acabar esse programa e vai levar você direto para a nossa tier list. Se você já tiver da madrugada de quarta em diante. Se você estiver vendo esse vídeo prime time, logo na estreia, a gente vai fazer ao vivo, tá? Nessa terça-feira à noite. Aqui no canal vai ter tier list da Série B e raio-x das séries C e D. Tá? A gente está aproveitando aí o início da pausa da Série A para atualizar nossas coberturas das demais divisões do Campeonato Brasileiro. E como a gente tem feito tradicionalmente, eu vou fechar aqui o programa com mensagens que a gente recebe, já que esse conteúdo não é ao vivo, então a gente precisa ler as mensagens, né, para que possa interagir com o público de alguma forma, e muita gente está escrevendo, torcedores de vários clubes que o YouTube está identificando e está levando esse nosso conteúdo, tá? E aí são torcedores de vários times, eu vou começar a ler as mensagens aqui, primeiro com André, tá? Torcedor do Atlético Paranaense. André, ele diz o seguinte: novamente, muito obrigado por cobrirem com tanta excelência a Série B. Quem dera a mídia paranaense tivesse 10% da qualidade do conteúdo de vocês. Tá? A gente agradece a atenção e as palavras, André. E o reconhecimento também, né? Claro, do nosso trabalho. Meu Furacão está prometendo investir forte na janela. Já trouxe o segundo técnico mais caro da nossa história. A gente falou, dinheiro. Né? Lembrar assim, dinheiro. Quando anunciou o Odair Helma, a gente estava por dentro porque o Sport foi atrás e recuou diante de um salário de R$1 milhão, tá? Eu e ele fala, né? Saber qual é o maior. Ele pode até responder, né? Quando ele ver esse vídeo. Será que foi Felipão, isso, alguma coisa assim? Ele responderá. Ele responderá no próximo. O Atlético Paranaense tem essa pegada de não centrar tanto no técnico, né? Que a estrutura do clube fala mais alto. E ele completa, né? Dizendo: tomara que seja verdade esse super investimento aí que o Atlético Paranaense promete para sair dessa maré desgraçada. É o que diz André, tá? Esses raios-x já estão rodando pelos grupos de WhatsApp, porra. Tá? Atlético, um ano, maré desgraçada, um ano. Esses raios-x não aguenta meia hora de Náutico, não aguenta meia hora de Santa Cruz, não aguenta meia hora de Esporte. Não, mas eu entendo o ponto dele, Claro, mas esse momento desgraçado. E André diz que as nossas edições do Raio X já estão rodando lá nos grupos de WhatsApp do gigantesco do Água Verde, tá? Abraços de Curitiba. André, a gente devolve os abraços aqui do Recife, tá? Mais um torcedor curitibano, tá? Dessa vez, Agnaldo. Ele se apresenta, né, como torcedor do Coxa. Muito bom esse Raio X que vocês fazem. Gosto muito dos gráficos, todos muito bem explicativos. Parabéns, tá? Parabéns. Cheguei esse ano. Para Pedro pela base e para Fred aí pela paciência de fazer. Curadoria. Curadoria e execução. Tá dando trabalho ver esse início de semana. Dos piores dias. Trabalho, mas tá muito claro que tu gosta de fazer isso aí. Não precisava. Quando o Rodrigo aqui tem 17 slides, tem 17 que ele quer, pô. Assim, se chegasse com 4 aqui, com 4 slides, o programa ia estar. Começou com 17. Vocês foram pedindo um outro, acho que foi bater nos 21. O Náutico não sei de quando. O América não sei de quando. Tu já deveria fazer assim, tu faz uma base e sabe que a gente vai ficar pedindo coisa assim. Porque... Não, mas isso é fácil, eu só faço copiar e colar, aí é rápido. Quando eu falei 17 slides, não foram 17 obras de arte, não, pô. Tem os slides que são copiar e colar, tá? Esse negócio de gostar é foda, porque... Gosta. É tipo o professor, né? Dando aula para umas 4 turmas de 60 alunos. Não, eu adoro ensinar e tá aquela cara assim, de cansado, de tanto corrigir prova, de tanto fazer aula, 60 alunos. Inclusive é bom a gente tocar aqui, porque
Não tem Pedro Pereira não na C e D, viu? Então, meu velho, dá um trabalhinho. É outro Eu já universo, fui aqui, né? ó. Olha a situação aqui, ó. Caderno, meu velho. Caderno. Caramba, bora deitar nesse programa. Eu ainda preciso dormir meia hora do programa mesmo ontem, para que. Obviamente, a galera do Paraná que está vendo aqui, a turma não faz ideia do que a gente faz, não. Esse programa foi gravado na terça-feira. Na segunda, a gente gravou 3 lives, pô. Sorteio das Copas Internacionais, sorteio da Copa do Brasil e 4 horas no programa principal da gente, que é o da noite de segunda-feira. Assim, Fred tá aí porque ele quer, meu irmão. Ele gosta. Eu tô morto. Eu acho ótimo isso. Eu acho que a turma que está assistindo a gente agora deve estar pensando: eu não tô nem aí, manda o tier list que eu quero ver agora. Manda o tier list amanhã, mas vai fazer. Pô, hoje, legal, hoje. É verdade, porque tu falaste tantas vezes esse programa. É porque isso. Tem C e D e o da B é só o tier list, na verdade. Só a tier listzinha, só para aproveitar o público, não o público, okay. O nosso público interno, para poder fazer com mais pessoas, né? Ok. E foi justamente a tier list que trouxe a Aguinaldo aqui para o canal. Ele chegou a partir da tier list. Tem uma mensagem também de Carlos Eduardo, torcedor do Santos, tá? Essa aqui eu vou precisar dar um zoom. Tá com saudade aqui, viu? De vez em quando aparece assim, ó, é nosso. Já apareceram 2 mensagens do torcedor do Sport, é porque eu não trouxe para cá, mas a turma já voltei a assistir. Já voltei a assistir para ver como é que tá, né? Para ver como é que tá. Daqui a pouco do Vitória, do Fortaleza, começa a aparecer por aqui. E a turma do Sport já voltou trincada, torcendo para o Atlético Paranaense, torcendo para o Goiás, para o Curitiba. Já começou. Coisa, né, É porque só falta cai Sport, Fortaleza, Santos, Vitória, fica Atlético Paranaense, Vitória, Coritiba, pelo amor de Deus, porra. Assim. Né? Aí tem que mudar o regulamento. Aí tem que. Carlos Eduardo, quem sabe o que Santista do interior de São Paulo. Cheguei até vocês por conta daqueles programas especiais, rankings e algo assim, tá, do podcast. Ou ele falou do YouTube, ele nem lembra mais. Gostei sobretudo pelo carisma da turma e pela abordagem dos temas. Aos poucos fui criando interesse genuíno pelo futebol do Nordeste, passando a acompanhar os programas, ainda que não fossem falar do meu time ou de temas mais nacionais, tá? E estamos aí desde então. Porra, obrigado e valeu pela companhia. Mensagem massa. Ele já disse que é o canal preferido de futebol dele e também de entretenimento. O H-Menu é ouro. Semana que vem a gente consegue trazer de volta o H-Menu. Essa semana a gente trocou pelas séries C e D. Tá? São conteúdos próximos. Mas era importante. Porque era importante. Mas tá fazendo falta o H-Menuzinho. Feliz pelo crescimento do canal, que venha a placa e que seja apenas a primeira. A gente agradece as palavras e a atenção, tá? Cássio Atos citou aqui o Náutico. Alberto Filho, meu sonho é ver o Náutico voltar a participar do raio-x da Série B. O meu também, para eu não ter que fazer isso aqui, ó. Para eu não ter que fazer caderninho, para estar tudo dentro do clássico dos clássicos ano que vem, então. De Pedro Pereira, tá? Meu amigo, assim, a palavra sonho é algo muito forte, porque geralmente sonho você coloca uma coisa bem lá em cima, né? O cara só quer participar de um raio-xzinho da Série B, pô. Só um raio-x, pô. Raio-x. Tem um raio-xzinho aqui, ó. Um raio-xzinho. Esse tipo de sonho tem que ser realizado, pô. É tão baixo que o cara é assim, vai, passa. Tamo junto, Alberto. Me ajudaria muito. Um raio-xzinho com o Náutico, a gente tava resolvido, pô. Mas, ó, não sei se ele vai ficar feliz, mas vai ter o da C, pelo menos. Vai ter o da C. Vai ter o da C. Fernando Tavares, Cássio, fala sobre o Rei Pelé, tá? Mas você sabe, certamente ele só está trazendo informação, né, que está com limitação de público, porque está em reforma, a capacidade sem limitação é de 22 mil. A final do Alagoano teve 13 mil pessoas, por exemplo, em virtude da limitação de público. 13, quando os Santos foram 17. Mas quando eu falo a defasagem, é do máximo mesmo. 22 mil pessoas, o maior estádio de Alagoas ter 22 mil lugares, não existe, pô. Tipo, não, é muito defasado. Muito. Era 20 mil no aperto, inclusive, né? 30 mil com o nível de conforto que a maioria dos estádios das divisões principais tem hoje em dia, acho que era o mínimo que Alagoas deveria ter, tendo o CRB e CSA com clubes presentes, assim, com torcidas presentes, enfim. Eu mantenho, ele trouxe o número correto, e falando em cima do número que ele está dizendo, 22 mil, eu mantenho o que eu disse, assim, é o estado do Nordeste comparando,
fazendo uma relação com os clubes, com a força dos clubes, de longe mais defasado que existe. É o futebol alagoano tendo o Rei Pelé com 22 mil lugares. Isso com a obra pronta, viu? Lembrando que não é o que tem, o atual é 17 mil. Delfino Neto, torcedor do Goiás, foi ele até que tinha falado aquela história, Cássio, também lá de Mancini, tá? Ele manda um abraço pra gente, parabeniza o trabalho e agradece pelo apoio à Série B e ao espaço dado ao Goiás, que é isso, tem que o Goiás é promessa, viu? É uma promessa. A gente não fazia ideia que a promessa só precisaria de 10 rodadas para acabar a força da promessa. Mas o Goiás é promessa. O Goiás foi muito brother no passado. Rafael, tá? Vou dar um zoom também. Clube do Remo aqui, né, que é a torcida mais presente nas nossas mensagens. Ainda que cada vez mais a gente esteja ampliando. Sensacional a análise de vocês, parabéns. É triste ver como um time do tamanho do Remo, tendo a torcida que tem, figura tão pouco no cenário nacional. Porém, eu creio que a partir de agora, com a organização financeira e a mentalidade vencedora, o clube tem tudo para se manter e até beliscar um acesso no curto e médio prazo aí. A mensagem. Olha, o Remo tem que existir no mínimo na Série B, assim, pelo menos assim. Veja, o CRB está lá há 11 anos seguidos. Se de repente o Remo passa tanto tempo, beleza, mas pelo menos está vivo no futebol, que não dá era para ser onde o Remo estava, ou sem divisão, quarta, terceira ali oscilando. Da B para cima é o que Alberto fala de cima. É o raio-xzinho da Série B, pelo menos. Porra. Se o cara tá pelo menos ali, o raio-xzinho. É da B para cima, porque o que motivou ele a fazer esse comentário, na verdade, foi uma tela que a gente trouxe aqui mostrando o histórico da Série B. Exatamente, Remo, foi isso mesmo. Quase não tinha o Remo presente na Série B. Quase não tinha o Remo presente, exatamente. E só para atualizar, eu achei que ia ter acho que foi no outro que... Eram 4 prédios gordões, né? Porque normalmente o CRB mesmo são vários prédios fininhos, né? O do Grêmio era 4 barrondas, assim, né? Só para atualizar, Fred, eu achei que eu tinha visto que tinha uma mensagem do Remo aqui, tá muito pequenininho, mas eu tinha lido o nome Remo, eu achei que era... Atos. Foi esse aqui, tá? O quadro que você lembrou. 4 participações na Série B. Exatamente. Isso aí foi bem impactante. Eu achei que a mensagem do Remo ia ser no outro assunto, mas eu acho que o torcedor do Remo que voltou a trazer o assunto, ele voltou no vídeo Papelim. Do Papelim, tá? Tava nesse, é porque eu preferi hoje pluralizar as torcidas, mas trouxeram Papelim, que agora estava no Remo realmente e não está mais, né? Direitos econômicos de executivo é demais, viu? E uma 900 grana. mil reais. Direitos... Diga aí. Assim, é loucura total, mas para o Remo, eu acho que foi um bom negócio você se capitalizar com um executivo. Acredito que o Papelinho deveria estar fazendo um bom trabalho, mas veja, um pouco na contramão, pelo menos da repercussão nacional que eu vi da ida do Marcos Braz para o Remo, eu acho que assim, o Remo melhorou nesse aspecto, viu? Eu acho que o Marcos Braz tende a fazer um bom trabalho. Ele tem toda uma figura assim do carioca raiz que às vezes causa aquele espanto nas pessoas, né? Mas eu acho que o Marcos Braz, assim, ele tende a ser um bom executivo, agora deixando o Flamengo e se profissionalizando. Assim, é que no Flamengo eu acho que ali era abnegado, né? Não era bem profissionalmente. Mas enfim, ele agora indo para outros clubes, eu apostaria nele. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu acho que se brincar, o Remo aí melhorou na questão de quem comanda o futebol do Remo, assim, eu acho uma boa opção. E aí, a outra mensagem eu já tinha trazido antes, foi justamente a de Pedro, dedurando Atos, que mais uma vez tinha chamado Ferroviária. Aquela cozinha azul ali é o seguinte, se o cara clicar, para quem não sabe, se o cara clicar em cima, vai exatamente para o momento. Então, perfeito, tá? Assim, é o escrutínio público, né? Meu amigo, e era para nossa equipe de tecnologia, Cássio, fazer isso no programa, na live ali, ó. A partir daqui, esporte, a partir daqui... Aí é trabalho. Deixar ela toda... Era ou não era? Era ou não era, Atos? Era ou não era? Era, mas é trabalho. Era ou não era? É trabalho. Eu digo isso porque lá eu não faço, né? Lá no meu eu não faço, não. Porque o seu trabalho... Mas é tudo náutico, pô, no teu?
Mas tem os temas, né? Daria para dividir Claro. o tema. Náutico, Sport, Santa Cruz. Não, olha só. Você vai no TimbuCast, Náutico, do minuto 2 ao minuto 18. Sport, minuto 19 ao minuto 32. SAF do Santa Cruz, minuto 33 ao minuto 119. E o resto, Eduardo Granja. E o resto, Eduardo Granja. Exatamente. É isso. Nos encontramos aí no nosso canal. Quem não for inscrito, hora de se inscrever. Fred, Tá? eu acho Deixar que tu a tem que curtida. lembrar. Acho que tu falou poucas vezes. Vai ter uma tier list, é porque tu falou pouco. Tier list, tá? Segundo Atos, Gabriel, nosso diretor, tá, desse programa, Gabriel garantiu também que ele mandou aqui, ó, no grupo. A gente dá um jeito, bateu. Veja, tem duas maneiras, Fred. Eu vou aqui já deixar claro que estiver assistindo agora, nesse momento, pelo menos na quarta-feira, né? Se você estiver assistindo ainda na terça, aí não tem como, né? Porque o programa ainda vai acontecer. Mas se você estiver na quarta-feira, tem duas maneiras de a gente fazer isso. Uma é colocar um cardzinho ali em cima do nome NE45. Então, pode estar aparecendo nesse momento agora. Essa eu quero ver. Pode estar aparecendo ali um cardzinho ali para você clicar. Tô olhando para lá, ó. Tô olhando para lá. Ou, assim que acabar o programa, vai abrir uma janelinha, assim, nos últimos segundos do programa, uma janelinha com o programa. Agora, daqui a 10 segundos? Agora. Tá aqui já, tá do nosso lado. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.